seguir é uma produção independente. O seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. A graça e a paz, queridos. Estamos aqui de volta com o nosso programa. Que bom. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. Não é verdade, queridos? Nós temos aqui participações. Quanta gente participando. A gente tem gente na rádio e também temos gente no aplicativo da Interativa FM e temos um pessoal aqui no YouTube. O nosso irmão Vito tá aqui com a gente, participando. A nossa irmã Zenilda, Sandra Helena. Nossa, Sandra, festa do abrigo, hein? Vamos lá, minha irmã. A gente vai bombar lá, vamos arrecadar bastante, vamos dar lá pro Abrigo da Pedra para ajudar nossas crianças. A nossa irmã Noêmia tá lá com a dona Olívia, com o Silvano, Deus abençoe. A nossa irmã Iracema também está aqui com a gente, com o Lucas, Deus abençoe. A nossa irmã Marta Cristina, Deus abençoe, Marta, Deus abençoe. A nossa irmã Enita também está aqui com a gente. A nossa irmã Miriam Marins também está aqui com a gente, que coisa boa, coisa boa. Nossa irmã Eugênia está aqui, falando aqui, Deus abençoe. Verdade, mano, através da oração, do louvor, Deus fala com a gente. O meu irmão Cosme também está aqui comigo, né? Deus abençoe, lá de Nilópolis. Acho que aqui a Marta Santos é a esposa dele, é Marta. Eu acho que é, né? Acho que é. Deus abençoe, que bom ter vocês dois aqui com a gente. Amados, você que trouxe, olha isso, eu tô achando que tô no culto na igreja. Meu Deus. Amado, você que tá com Bíblia aí, ou se não tiver, tem problema não, a gente lê aqui. Eu queria falar um pouquinho hoje sobre o lugar seguro, onde nossos pés estão. Qual é o lugar mais seguro do mundo, né? E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Paulo a Tito. Carta de Paulo a Tito, versículo de número 2 somente. 2. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo de número 2. Versículo 2 da carta de Paulo a Tito. Você que está aí, capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. A fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, o qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra, em nome de Jesus. Mas esse texto aqui, esse versículo, que Paulo fala na carta a Tito, ele envia essa carta a Tito. Tito está na cidade de Creta e ele foi posto lá para colocar as coisas em ordem. Havia algumas confusões, havia algumas heresias, havia gente que falava do evangelho, mas não vivia o evangelho. E Paulo envia Tito para lá para colocar as coisas em ordem, para eleger oficiais e tratar da questão espiritual da igreja e colocar a igreja numa saúde emocional e espiritual sadia, né? E aqui nesse versículo 2 a gente vê Paulo, ele falando algo maravilhoso. Ele fala da fé e do conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna. A fé e o fundamento que se fundamentam na esperança da vida eterna. Isso é interessante, querido, isso é interessante. Porque aonde está a nossa confiança? Em que a gente confia? Porque todos nós, seres humanos, a gente confia em algo. A gente coloca a nossa esperança em algo. A gente vive por algo, né? Tem gente que vive pelo trabalho, quer ser rico. A esperança dele é ser rico e ter dinheiro, poder comprar o que quiser, não ter dificuldade para ir a alguns lugares, comer a comida que quiser, beber a bebida que quiser e não se preocupar com o pagamento. Eu vou pagar. Tem gente que passa a vida toda
na esperança de ser rico. Tem gente que passa a vida toda na esperança de construir uma família boa, bonita, sadia, filhos abençoados, filhos crentes, filhos maravilhosos, e tem essa esperança de ter um bom casamento com seu esposo, um bom casamento com a sua esposa, um lar feliz, de paz, comunhão. Essa é a esperança que a pessoa tem. Ele passa a vida toda nesse projeto e nessa construção de vida, né? Tem gente que põe a sua confiança no homem, na palavra do homem, no político, né? Confia no homem e espera do homem e vive em prol desse benefício que esse político pode dar. Passa a vida toda nisso, né? Não, fulano vai prometer o que cumpriu. Fulano vai. E vive a vida assim. Vários são outros projetos, né? E eu falei aqui de projetos que eles, em si próprio, eles não são ruins. Não é pecado, né? É pecado alguém querer ser rico? Não é. Não é pecado. É pecado alguém querer construir uma família bonita, abençoada? Também não, né? É pecado você esperar o favor de alguém que possa te ajudar de forma que não seja desonesta? Não é pecado. Não é pecado. Mas a grande questão, irmãos, é que todos esses projetos de vida, eles têm tempo de duração. E além de eles ter tempo de duração, eles podem falhar. Uma pessoa que sonha em ficar rica, ela pode até ficar rica, mas deixa para trás uma filha, um filho, uma esposa, um esposo, deixa uma família toda fragmentada. Uma pessoa que quer construir uma família, ela pode até conseguir uma família, mas ao mesmo tempo que ela pode conseguir essa família, ela pode também chegar lá, eu construí, e aí? Eu tô frustrado e chegou no lugar, mas tá faltando algo. Chegou e não se concluiu. E outra coisa, nesse percurso que você quer construir sua família, alguém pode se perder. Um filho pode se perder, uma esposa pode se perder, você pode se perder. E quando eu falo se perder, é no sentido de morrer, né? E aí a família fica aleijada, porque alguém se foi. E quando eu coloco a esperança na família, ela sendo fragmentada, a minha esperança se frustra. Então você repare que tudo aqui nessa terra, ela tem tempo e prazo de duração. E ela pode acabar a qualquer momento. Essas coisas não são seguras para a gente colocar a nossa alma nelas. Não são seguras. Por mais que seja nobre, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer. Mas a gente não pode viver por elas. A nossa existência não depende delas. A nossa vida não depende dessas coisas. E diante disso, Paulo, ele fala que Deus é aquele que nos coloca num lugar seguro. Porque primeiro, Paulo, ele vai dizer que a nossa esperança está fundamentada na vida eterna. Não nessa vida, na vida após vir. Há vida depois da morte. Há vida e morte depois da morte. Parece até meio louco isso, mas é verdade. Há vida e morte depois da morte. Há vida eterna e condenação eterna. Então Paulo está dizendo que a nossa fé precisa estar fundamentada na esperança da vida eterna, na vida após vir. O que adianta eu ganhar o mundo todo e perder a minha alma? O que adianta eu conquistar, eu ser, eu viver e no final da minha vida eu perder a minha alma, eu perder a vida com Deus, eu perder o reino eterno, eu perder o novo céu e a nova terra? O que adianta? Então Paulo está dizendo, olha, a nossa fé em primeiro lugar, ela precisa estar fundamentada naquilo que não passa. E o que não passa é o reino de Deus.
Não passa. Mesmo depois da morte, a gente vai estar seguro nesse lugar. Em segundo lugar, a gente percebe que Paulo, ele se apoia nessa esperança de Deus, porque a promessa de Deus é uma promessa que não pode falhar. Olha a parte B do versículo. O qual Deus que não mente. Ou seja, o Deus que fez a promessa é o Deus que não pode mentir. É o Deus que não falha. O homem falha, uma esposa falha, um esposo falha, todo mundo falha. Ah, eu vou te amar pro resto da vida. Eu vou te amar até que a morte nos separe. E tem gente que não cumpre essa promessa, porque não consegue cumprir. Porque não tem recurso para cumprir, porque olhou para outra e traiu. Mas cadê aquela promessa de me amar até o fim? Não rolou. Talvez você está me ouvindo aí e você passou por isso. Foi traído, traída, e você colocava a tua esperança na família. Mas aí você está vendo que em si a família não é um lugar seguro para estar a nossa fé. Jesus disse: se você ama a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, mais do que a mim, você não é digno de mim. Abraão, ele pôs a esperança dele em Deus. Quando Deus pediu Isaac, o filho amado, querido, desejado, dele e Sara, e Deus fala: me dá seu filho. E aí Abraão, ele põe a confiança dele no Deus que não pode mentir. Toma, Deus, é teu, o Senhor me deu. Diante de tudo, eu abro mão para estar com o Senhor. Entende isso? Paulo, ele nos incentiva a ter essa fé somente em Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Pode confiar nele, porque ele não falha. Pode confiar nele, porque ele é Deus. Pode confiar nele, porque ele não volta atrás. Pode confiar nele, porque ele não é como filho do homem, que mente e volta atrás. Não, Deus é fiel nas suas promessas. É o Deus que não pode mentir. Talvez você está confiando em gente que mente. Você confia em gente que não é fiel. E você se frustra, se perde, carrega sentimentos ruins por conta de tudo isso. Mas aí Paulo está dizendo: olha, confia no Deus que não pode mentir. Confia no Deus que não pode mentir. Deus não mente, gente. Deus é fiel. Pare de confiar em coisas que são frágeis. Confia no Deus que não pode mentir. Ele é fiel na sua palavra. Ele é fiel na sua palavra. Sabe, a gente pode passar a vida toda, frustrado, confiando em um e outro, em um e outro, em um e outro. Ou a gente pode confiar naquele que é eterno e não pode mentir. O salmista fala que muitos confiam em carros e em cavalos. Eu vou fazer menção ao nome do Senhor. Eu confio no Senhor. Elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O meu socorro. Repare que o salmista ele individualiza, ele chama para intimidade o meu socorro. O meu, é meu, ele é meu. O meu socorro vem do Senhor que não pode mentir. Vem do Senhor que não é falso. Vem do Senhor que é verdadeiro. Vem do Senhor que cumpre as suas promessas. Aonde os teus pés estão? Aonde você está caminhando? Que esperança você está caminhando? Em quem você está confiando? Em quem? Em quem? Em primeiro lugar, confie na promessa de Deus, na esperança da vida eterna. Você tem um lugar junto a Ele. Em segundo lugar, se apoie nele, porque Ele é o Deus que não pode mentir. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe de forma poderosa e graciosa. E a gente vai ouvir agora o louvor Jeová Jireh, da Aline Barros. E Ele é o Deus que provê, irmãos. Ele é o Deus que nos ajuda. Ele é o Deus que está com a gente. Ele não nos abandona. Mas a pergunta é: você confia nele? Você confia nele?
É muito bom quando você confia em Deus, somente nele. Quando você entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Jesus diz que as ovelhas dele estão na mão dele e jamais alguém arrebatará as ovelhas da mão dele. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado entre os povos. O Deus de Jacó está conosco. O Deus de Israel é o nosso refúgio. Entende isso? Que Deus é o teu refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na tribulação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cristo em nós, a esperança da glória de Deus. O maligno não nos toca. Olha quantas verdades, irmãos, quantas verdades bíblicas dizendo que Deus está com a gente e que Ele é fiel para cumprir as promessas dEle. Talvez a tua tristeza, ela tenha sido tão forte, é porque tu está confiando no errado, está confiando no que o homem fala, está confiando no que as pessoas dizem, está confiando no que o diabo fala. Volta para o Deus que não pode mentir. Volta para o Deus que não pode mentir. Volta para aquele que é fiel e quer te ajudar. Deus abençoe, querido. Daqui a pouco a gente volta em nome de Jesus. Amém, querido. Vamos confiar no Senhor de todo o nosso coração. Coloque a sua esperança na vida eterna. E você não vai deixar de viver aqui, não. Você vai viver, mas você sabe que você não é daqui. E a esperança eterna é aquela que Deus te prometeu. E, em segundo lugar, confie em Deus, no Deus que não pode mentir. E aí sim, gente, a gente vai viver uma vida relevante, uma vida confiante, uma vida cheia de fé e de alegria. Mesmo diante de toda a adversidade, a gente vai dizer como o apóstolo Paulo: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Independe das circunstâncias. Vamos orar? Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o nosso coração. Queremos que a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé, ela deposite no Senhor a esperança da vida eterna e a esperança de que a gente pode confiar e descansar no Senhor, porque Tu és o Deus que não pode mentir. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Nós também queremos orar, Pai, por esse jovem que a Neide pediu, Senhor, para orar, que teve um acidente de moto, está esperando para ser transferido para o Rio. Senhor, abre as portas, Senhor. Pedimos a Tua mão, a Tua graça, a Tua provisão, que o Teu nome seja glorificado e que, se ele não te conhece, que ele venha te conhecer nesse momento de dificuldade, que o Senhor se apresente como Deus eterno e poderoso e gracioso. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, Deus abençoe a nossa irmã Luciana com o Arthurzinho lá. Tá ouvindo? Deus abençoe. É minha cunhada mesmo que tá assistindo, tá acompanhando a gente aqui. Ela pediu a música Minha Esperança. Vamos tocar já. Só um minutinho que a gente vai tocar. Tá bom? Querido, Deus abençoe a sua vida, a sua história. Deus abençoe você de forma poderosa, tá bom? Semana que vem a gente vai estar aqui no programa, a gente vai estar aqui de novo para a gente trazer conhecimento que transforma, louvores, oração, né, da palavra de Deus. Lembrando que hoje à noite nós temos o nosso culto de estudo. Você que mora aqui em Arraial do Cabo e está sem igreja, está procurando uma igreja para congregar, vem com a gente ali em frente à Praça da Bíblia, na Rua Damião Teixeira, número 15. Você pode estar com a gente lá para assistir o culto e aprender da palavra de Deus, tá bom, querido? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, tá bom? Querido, um bom final de semana, Deus abençoe sua vida de forma poderosa e graciosa, que a mão do Senhor te acompanhe. Em nome de Jesus, fique na paz, querido. Tchau, tchau, bom final de semana. Você ouviu o programa Conhecimento que Transforma, com o pastor Daniel dos Santos.